Olá! Hoje a gente mergulha numa ideia, olha, bem instigante. Vem de uns trechos de Você é a Chave, o Mistério Revelado. A base é que tem algo fundamental sobre a nossa realidade, que de alguma forma ficou meio escondido da gente. Algo que está operando bem aqui, sabe? Na nossa cara. Exatamente. E o ponto central que essa fonte traz é assim: cada pessoa está o tempo todo manifestando a própria realidade, com o que pensa, com o que sente. A questão chave mesmo, segundo o texto, é que isso acontece, bom, na maior parte das vezes, de um jeito totalmente inconsciente. Ah, entendi. E essa falta de consciência, então, que seria a armadilha, né? Pelo que o material diz, a pessoa acha que está ali, lutando contra as dificuldades de fora, mas na verdade estaria só repetindo padrões internos, reproduzindo aquilo que, tipo, foi condicionado a acreditar. É quase um ciclo, né? Um ciclo vicioso que a gente mesmo impõe sem perceber. Exato. E o texto tenta explicar como isso funcionaria. Usa uma analogia interessante, sabe? Descreve o pensamento como tendo uma qualidade mais elétrica e a emoção uma qualidade magnética. Elétrica e magnética. Isso. E aí, juntas, essas duas forças criariam o que a fonte chama de um campo coerente. Um sinal unificado, alinhado, entende? E esse campo emitiria um comando direto, meio que moldando a realidade que a gente percebe. É importante dizer que a fonte coloca isso como física, não como mágica, tá? Sugere causa e efeito. Nossa, essa visão é forte, quase mecânica, né? Que nossos pensamentos e emoções não são só, sei lá, coisas internas, teriam um impacto direto mesmo, como se fosse um projeto quase. E como isso aparece no dia a dia, das consequências práticas? Olha, as consequências seriam bem diretas e às vezes dolorosas, né? Se os pensamentos e sentimentos que dominam, mesmo que a gente não perceba, são de limitação. Tipo, eu não consigo, isso não é pra mim, o mundo é perigoso. Aí a realidade externa, por essa lógica, ela meio que se organiza para confirmar isso, para confirmar essas crenças. Faz sentido. É aquela metáfora da chave que o texto usa, né? Exatamente, a gente tem a chave, mas usa para trancar a própria cela, por dentro. E o pior, sem nem notar que está fazendo isso. É uma imagem bem poderosa essa da chave. E o texto fala também que existem coisas que nos distraem, que tiram o foco dessa chave, certo? Sim, sim. Tem uma crítica bem forte ao que a fonte chama de distrações externas. Coisas tipo o barulho da política, dogmas de religião, a busca sem fim por dinheiro, por status. Entendi. O foco vai para fora. Isso. O argumento é que focar demais nisso desvia a atenção do poder real, que seria interno. A ideia que eles reforçam é que o mundo que a gente chama de real, ele é, no fim das contas, só um reflexo, um espelho consistente do que a gente acredita lá dentro. Então tá. Se a armadilha é essa inconsciência e as distrações ajudam a manter a gente nela, qual seria a saída? Como é que vira o jogo segundo essa perspectiva? A resposta que o texto apresenta é, bom, numa palavra, consciência. O ponto de virada que eles descrevem não é mudar o mundo fora primeiro. É uma percepção interna, profunda, sabe, transformadora. A percepção de que a pessoa sempre foi e continua sendo a criadora da própria experiência de vida. E essa realização, então, não dependeria de nada externo. Exato. O texto bate nessa tecla. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter status, não precisa da permissão de ninguém para acessar isso. Já está lá. Interessante. A solução apontada é interna e, de certa forma, simples no conceito, né? Embora talvez não seja tão simples na prática. Essa ideia de que o poder já existe é inerente. Exatamente isso. A fonte reforça muito que esse poder de moldar a realidade não é algo que se ganha ou se perde ou que se negocia. Ele seria inerente à própria existência consciente. Não é algo que uma autoridade externa te dá. E o chamado final não é para a gente negar o mundo ou fugir dele, sabe? Não é fugir. Não. É para acordar dentro dele. Quer dizer, se tornar consciente do próprio papel na criação da sua realidade enquanto você vive a experiência. Ok. Então, fazendo um resumo do que a gente explorou aqui, desses trechos de Você é a Chave,
A proposta central é que a mudança real na nossa experiência não viria de tentar controlar o que está fora, viria de despertar para o poder que nossos pensamentos e emoções têm de formar a realidade. Assumir esse papel de co-criador, de forma consciente, seria o passo fundamental. Exato, e isso deixa a gente com um ponto para pensar, né? Inspirado diretamente por essa linha de raciocínio da fonte, se essa matrix pessoal, essa rede de limitações que alguém pode experimentar, é construída basicamente de ideias que a gente internalizou, como o texto sugere, qual seria aquela única ideia central que, se fosse de fato transformada lá na raiz, lá dentro, poderia começar a desencadear uma mudança de verdade na realidade que essa pessoa percebe? Fica a reflexão.